Boa tarde, turminhas do 6º ano da nossa escola Padre Pedro. Vamos para mais uma aula de matemática, certo? 7 de outubro de 2020. A aula de hoje ela traz um tema que a gente já conhece, certo? É um tema que a gente já trabalhou em outras aulas, mas é sempre importante a gente rever para a gente aprender, tá bom? Para a gente sempre relembrar e desenvolver ainda mais o nosso conhecimento sobre o tema. A aula de hoje a gente vai falar sobre fração. Então, leitura de frações. Você sabe o que é uma fração? Você sabe como se lê uma fração? Se ainda não souberem, vamos aprender hoje. E quem já sabe vai relembrar um pouquinho mais, tá bom? Primeiro, a definição, né? O que é uma fração? Fração, ela vem do verbo fracionar, que é o mesmo que dividir. Logo, fração vai ser uma parte, ou melhor, fração significa parte de um todo, certo? Que foi dividido em partes iguais. Como assim, professora? Vamos colocar um exemplo bem clássico aqui, bem básico. Eu tenho uma barra de chocolate, não leve a mal, não vai ficar totalmente reto. Vou dividir entre 3 pessoas. Então, o que foi dividido foi um chocolate só, certo? Então, ó, cada um desses pedaços aqui vai ser uma parte desse chocolate, certo? Vamos entender com mais detalhe nos próximos slides. Aqui temos a representação de frações por imagem. Lembrem-se que a fração é a parte de um todo. Então, aqui eu tenho um retângulo que foi dividido em quantas partes, pessoal? Foi dividido em 2 partes. Isso mesmo. Então, ó, 2 partes, né? Vai ser o todo. Qual a parte que está selecionada aqui? Uma. Certo? Aqui, nessa de baixo, vemos que esse retângulo foi dividido em 4. Então, 4 vai representar o todo, certo? Esse retângulo inteiro tem 4 pedaços. E quantas partes foram coloridas aí? Tem 2 partes, está em rosa. Então, 2 de 4, né? Foi colorida. A parte que está sendo representada na imagem. E a última, né? Vamos contar aqui, ó. Temos um retângulo só. Mas todo esse retângulo foi dividido em 8 partes, né? Então, 8 é a quantidade total, né? Que vai indicar o tamanho geral do retângulo. E 4 partes foram selecionadas, né? Então, a gente tem 4 de 8. Então, só para relembrar um pouquinho, né? A representação de fração através de imagens. Como se lê uma fração? 1 sobre 7. A gente vai usar, né, essa palavra sobre, né, quando um número está acima do outro. Lembrando, pessoal, que nas atividades, a maioria das vezes, essa atividade que eu vou colocar, né, a fração ela pode ser representada também por aquela barrinha. Tá bom? Então, se tiver assim, ó, 1 sobre 7, é a mesma coisa de estar o 1 em cima do 7 aqui, tá? Então, aqui vai ser 1/7, 1 sobre 8 vai ser 1/8, 1 sobre 9 vai ser 1/9, 2 sobre 5 vai ser 2/5, 4 sobre 7 vai ser 4/7. Então, a gente vê que o numerador, que é esse númerozinho de cima, a gente vai ler normal, como se lê um número, tá bom? Lê 15 sobre 9, né? Lê 15 novos. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2, dá o quê? 1/2. Lembre-se que quando a gente divide alguma coisa em 2, a gente está dividindo aquela parte na metade, certo? Então, metade a gente vai lembrar de 2. Aqui vai ser 1 sobre 3, que vai ser 1/3, 6/8 e 3/8. Aqui temos 2/3, 4/6, 4/4 e 4/8, certo?
representação por imagem. Agora vamos ver o que a gente aprendeu, né? Essa imagem aqui, ela tá dividida em quantos pedacinhos ela foi repartida? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 aqui vai ser o nosso o quê? Denominador, tá bom? Que é aquele númerozinho embaixo. E aqui, qual foi a parte que foi destacada? A parte que está destacada é a parte colorida, né? Que foi pintada de azul. Então a gente tem 1/6. No final da aula eu vou colocar a página do livro que vocês podem revisar ainda mais o conteúdo, tá bom? Temos mais uma representação por imagem aqui, né? Essa figura ela foi dividida em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Temos 6 pedaços. Então 6 vai ser o nosso todo, né? Aquele 1 foi dividido em 6. E 3 partes elas estão destacadas, né? Que é essa parte colorida aqui. Então vai ser chamado de 3/6. Mais uma representação aqui. Do total, eu tenho quantos? 4. Quantas foram selecionadas? O que é que representa a área que está destacada aí? 1 de 4, né? Mais algumas imagens. Vemos que essa pizza aqui, ó, né? Ela foi dividida em quantos pedaços? Uma pizza, né? Temos 8 pedaços no total, né? Quantos pedaços aqui foram consumidos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer quem foram consumidos, né? Então, vai ser 4 de 8. Que aqui é a mesma quantidade que sobrou também. Que vai ser 4 de 8 também, certo? Aqui temos em 4 pedaços, né? 4 vai ser o total e 2 de 4, né? E aqui foi dividido em 2. Tá vendo que não tem outra divisão aqui embaixo. Então vai ser 1 de 2. 1 sobre 2. Agora vamos ver aqui mais, né? É importante a gente praticar para a gente poder entender bem. Dê a fração correspondente a... Então, vamos ver aqui. Letra A. Né? Temos 3, 6, 9, 12, 15, 18. Temos 18 quadradinhos no total. Onde quantos foram colocados no cor aqui? Foram destacados. Então, esses dois, né? E esse aqui. Então, 8 e 18. Então, essa atividade aqui, eu quero que vocês enviem para o meu PV, tá bom? Vai ter a atividade de hoje, mas quem mandar essa atividade vai ter alguma pontuação extra, tá? Então, vamos resolver só algumas questões aqui, bem rapidinho, que vai facilitar na resolução da atividade, tá bom? São questões praticamente iguais, algumas iguais, tá bom? E vocês devem assistir essa aula que vocês conseguirão resolver a atividade corretamente. Questão 1. Jéssica fez um bolo e convidou suas amigas para lanchar. O bolo ele foi dividido em 6 fatias iguais. Então, 6 foi o total, né? Cada menina comeu 2 fatias. A fração do bolo que cada menina comeu elas comeram 2 pedaços do total de 6. Então, a fração que corresponde, né, vai ser 2/6. Lembrando lá que lá na atividade ela pode estar só assim, ó. Essa barrinha também tem contração, tá bom? No parque de diversão, Carla teve 30 tentativas. Ela acertou 17, né? Qual é a fração, né, que vai indicar a quantidade de acertos de Carla? Então, vai ser... Ela acertou 17 de um total de quanto? Então, ela acertou 17 de 30, tá certo? E se a questão pedisse pra gente pensar um pouquinho mais, né? Perguntasse, por exemplo, qual é a fração que representa a quantidade de erros de Carla? Aí eu teria que pensar que se ela acertou 17, né, o restante ela errou. Então, no caso, seria 13, porque seria 30 total, menos 17, seria 13. Então, seria 13 de 30. Se fosse errado, tá? Questão 3. Uma festa
e numa festa estavam presentes 126 pessoas. 60 eram crianças, certo? O que é que a questão pode pedir? Qual é a quantidade total? Não, qual é a quantidade que representa a quantidade de crianças, né? Qual é a fração que representa a quantidade de crianças? E qual a fração que representa a quantidade de pessoas adultas? Então, crianças, a gente vê que é 60 de quanto? 60 de 126. Certo? E adultos seria quanto? Seria o restante, né? Quem não é criança já tem uma idade maior. Então, seria 126 menos 60, se vocês fizerem aí, vai dar 66. Esse 66 corresponde aos adultos, então seria 66 de 126. 66 por quê, professor? Porque 66 é o restante, é a quantidade que tem de crianças, de adultos. Pessoal, obrigado, até a próxima aula, espero que vocês assistam a aula e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá certo?